E nessa aula nós vamos falar um pouco sobre mapa de Carnot. O mapa de Carnot, ou também como é conhecido mapa-K, é uma ferramenta gráfica utilizada na simplificação de expressões booleanas. Ele é uma forma conveniente de visualizar uma tabela verdade de uma função booleana e identificar padrões que podem ser utilizados na simplificação. E eu vou apresentar para vocês um passo a passo da utilização do mapa de Carnot. Então o primeiro passo é identificar as combinações que resultam em 1 aqui na tabela verdade. Nós temos aqui uma tabela verdade que trabalha ali com 3 variáveis, então 3 variáveis nós temos 8 combinações possíveis. Temos aqui as combinações que resultam em 1. Agora precisamos identificar essas combinações aqui no mapa de Carnot. A primeira, todas as variáveis são 0, então eu tenho A, 0, B, C, 0. Vai ser tipo uma batalha naval, linha, coluna. A próxima combinação, 0 para a variável A, B e C são 1. Então 0, então vai ser nessa linha, e vai ser essa coluna aqui para as variáveis B e C. A próxima vai ser 1, 0, 0, então vai ser essa posição aqui, essa célula. A quarta, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Aqui. A última, todas as variáveis são 1. Pronto, identificamos as células que representam ali as combinações que resultam em 1 na saída. O próximo passo é formar grupos. Você pode formar um grupo com apenas uma célula, com 2 células, 4, 8 ou 16 células, e por aí vai, né? Mas é sempre nessa sequência, né? Na potência de 2. Então, as combinações nós podemos ter 2 elevado a 0, que resulta em 1, ou 2 elevado a n, aí vai depender do número de células. Porém, a gente não pode formar um grupo com 3 células, 5 células, 17 células. Vai ser sempre 1, 2, 4, 8 e assim por diante. E uma outra coisa que devemos estar atentos é o seguinte: na formação desses grupos, nós temos que considerar as células adjacentes. Isso quer dizer o quê? Células que estão do lado, ou acima ou abaixo daquela célula específica. Então, por exemplo, nós temos essa célula aqui. Eu só posso formar grupos se eu tiver células 1 que estão ao seu lado, ou acima ou abaixo. Aqui nós não temos mais células a preencher, né? Mas eu só vou poder formar grupos nessa orientação. Esquerda, direita, acima ou abaixo. Eu não posso formar grupos com células que estão em uma posição diagonal em relação a ela. Mesmo que eu tivesse uma célula com valor 1 aqui, eu não poderia formar um grupo com 2 células aqui elas estando na diagonal. Eu sempre vou formar grupos com células que estão nas laterais ou acima ou abaixo daquela célula. Outro ponto importante, o nosso foco vai ser fazer o grupo com o maior número de células, e não fazer tantos grupos assim. Vamos evitar fazer vários grupos e focar em formar um grupo que tenha várias células ali dentro. Então, por exemplo, eu poderia formar aqui 5 grupos, sendo que cada grupo teria uma célula cada, ou eu posso, por exemplo, formar pares, que aí eu vou diminuindo o número de grupos, porém eu vou aumentando o número de células dentro daquele grupo. E isso otimiza ainda mais a simplificação. Então vamos começar por essas 2 células. Eu posso formar um grupo aqui, né? São as opções que nós temos. Essa célula aqui, eu posso formar grupo tanto com essa célula quanto com essa célula. Então, posso formar um grupo aqui. Eu poderia deixar essa célula só, né? Se eu não tivesse essa célula 1 aqui, se eu tivesse só 3 células aqui, eu poderia formar 2 pares, né? Um primeiro par aqui, o outro par aqui. Eu poderia formar um par e deixar uma célula sobrando, né? Que aí ela vai formar um grupo com uma célula. Mas nesse caso, como eu tenho uma célula acima dela com valor 1, então eu posso formar outro par aqui. Então, ao final, eu vou ter 3 pares. Agora o que devemos fazer é o seguinte: observar em cada um desses grupos células que apresentam a sua forma normal e a sua forma complementar. Quando isso acontecer, nós vamos excluir aquela variável do termo produto final. Vai ser o seguinte: dentro de um agrupamento, eu vou encontrar ali a variável A no seu valor normal e no seu valor complementar. Complementar quer dizer negado. Então eu tenho a variável A com valor 1 e eu tenho essa mesma variável, porém invertida, com valor 0, né? Invertido, se é 1, passa a ser 0. Quando eu percebo que tem uma célula que apresenta, né, sua forma normal e forma complementar dentro daquele agrupamento, eu vou excluir ela. Por quê? Eu estou formando um produto.
A nossa intenção aqui é formar um termo produto entre as variáveis. E um produto entre uma variável que ela apresenta o seu valor normal e complementar sempre vai resultar em zero. Então ela não é útil para mim, então eu posso cancelar ela dentro daquele grupo. Aí eu tenho que observar no outro grupo qual o valor daquela variável. Então, para resumir, dentro de um agrupamento, aquela variável ela só pode apresentar um valor, ou ela pode ser normal ou complementar. Se apresentar dentro do mesmo grupo os dois valores, os dois estados, aí eu tenho que excluir aquela variável. Então vamos lá, nesse primeiro grupo aqui, nesse primeiro par na vertical, eu tenho a variável, justamente o que acabamos de falar, a variável A, ela apresenta o valor 0 e 1, valor complementar e valor normal dentro desse agrupamento. Então eu não posso considerar ela num termo produto final. Quem eu vou considerar? As variáveis B e C, com valores negados, né, invertidos. Por quê? Como só temos uma coluna, então aqueles valores aqui da B e C, eles vão ser considerados, as variáveis B e C vão ser consideradas. E aí o que eu tenho que observar é a horizontal. Se aquela variável ela apresenta os seus dois estados, dois valores dentro daquele grupo, eu devo excluí-la. Próximo agrupamento, que vai ser esse aqui na vertical. Esse na vertical eu já posso considerar a variável A, porque aqui dentro desse grupo eu só tenho um valor para ela, que é o valor 1. Agora eu tenho que focar nas variáveis B e C. Variável B, ela vai dentro dessas duas posições aqui, ela vai ter o mesmo valor, 0. Então eu posso considerar ela. Ela não alterou de valor. Valor invertido. Já a variável C, em um momento ela é 0 e no outro ela é 1. Então eu não vou considerar ela. Próximo agrupamento vai ser esse último aqui na vertical. Novamente, eu vou excluir a variável A, porque ela é 0 aqui e 1 aqui, então não pode. E eu vou considerar as duas últimas variáveis, B e C, com valores normais. E essa vai ser a nossa expressão simplificada. O mapa de Carnot ele é interessante porque a gente só tem que ficar atento a essa regra, né, de não aparecer dentro do mesmo grupo uma variável que tem os dois valores, normal e complementar. Ele é bem melhor do que a gente trabalhar, por exemplo, com teoremas booleanos. São vários teoremas e por mais que a gente tente aplicar uma sequência de teoremas, a gente não vai ter certeza que aquela sequência e aquele valor, aquela função resultante, né, a expressão resultante, vai ser a expressão mais simplificada possível. Já o mapa de Carnot, ele garante isso para a gente, que essa expressão ela vai ser a mais simplificada possível. A dificuldade de aplicar teoremas booleanos é que a gente não sabe qual a sequência que a gente pode adotar para obter a expressão mais simplificada possível. A gente pode fazer qualquer sequência, podemos começar por qualquer teorema que seja viável ali para aquela expressão, para aquela simplificação. Geralmente a gente começa pelo teorema de De Morgan, né? Mas ainda assim não é uma garantia que a gente vai obter uma expressão mais simplificada possível. E é isso, pessoal. Até a próxima.